faz tudo parte de uma grande ciência que ainda não foi unificada. Ela está em pequenos experimentos isolados, periféricos, e não é ainda tudo junto uma ciência sólida. E eu acho que é isso que a gente está fazendo com essa ideia aqui, né, de sintropia. Uma experiência dessa pode parecer menor, mas eu não acho, assim, embora ela não tenha ainda o porquê dela não seja muito claro, é a própria disciplina que a gente propôs na UFRJ. Essa disciplina, ela é típica e exclusiva desse olhar sintrópico. Por quê? Porque esse tratamento que está ali não aparece em lugar nenhum. E ele traz consequências para todas as áreas da ciência. E onde é que está o segredo desse olhar? Né? A ideia do on, né? Ou seja, de onde tudo surgiu. Essa expressão antiquíssima que vem da Índia, né? Se refere a todas as escrituras sagradas, tudo em torno de uma estrutura muito simples, que é essa ideia da unificação, dessas duas instâncias de nós mesmos, tudo mais. A gente entende esse grande plano de unificação planetária, que começou lá na virada do século XIX para o século XX, né? Que é onde tudo começa. Você pode relacionar com a Semana de Arte Moderna, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você pode relacionar com tudo que você quiser. Mas foi lá nessa virada, por exemplo, que o nosso grande Subramania, vice-presidente da época da Sociedade Teosófica, muito criticada, mas ele bancou, ele financiou a vinda para o Ocidente do Vivekananda. E isso não é pouca coisa, porque foi o Vivekananda que foi no Parlamento das Religiões e, com uma falazinha ali de uma hora, mudou toda a história do entendimento teológico do Ocidente. Uma hora de Vivekananda. Começou ali. Começava ali um movimento do que a gente chama de Neo-Vedanta. Esse Neo-Vedanta, que é muito mal visto porque é como se quisesse deturpar, deformar aquela coisa antiga e maravilhosa, que era ou o Vedanta, para quem gosta dele, ou para os seus críticos, do outro lado está o budismo. Né? Essas duas estruturas que antagonizavam em torno dessas questões, tudo isso fundado ali nessa ideia de Vedanta. Então, quando surge a ideia de Neo-Vedanta, parece uma leviandade do Ocidente. Então, o Neo-Vedanta, com o Vivekananda, veio trazer isso. Depois vieram Yogananda, Sri Aurobindo, todos eles trazendo uma ideia que é de tornar gradualmente universal e laico um certo entendimento de que era um sistema estruturado de uma maneira rígida, que você nasceu de um jeito, você morre desse jeito, não existe progressão social, não existe interação, que é um entendimento super equivocado de um verso lá do Rig Veda, que vai, quando vai falar de Brahman, fala que os Brahmanes são a cabeça de Brahman, os Kshatriyas são os braços. Então, você pegar um verso desse, que vem de inspiração sagrada, depois você dá forma a esse verso para fazer a estruturação social do país, você vai criar aqueles documentos como Dharma Shastra, que já é um entendimento social e político do que os sábios haviam tratado. Então, é claro que a partir daí você já inicia uma outra coisa que não tem nada a ver com essa espiritualidade que a gente trata aqui. Então, o Neo-Vedanta mostrou que era no Ocidente, segundo os padrões ocidentais, que essa nova coisa ia acontecer. O Neo-Vedanta está anunciando que chegou a hora de se viver aquela mensagem do puro yoga que foi revelado pelo Senhor Krishna, aquela unificação de todos os yogas, que o Sri Aurobindo já procurou trazer, e que a essência mais pura do yoga, que é o que a gente chama desse Yoga Shuddha, né, traz na Gita. E quando eu digo que isso aí é a praxis sintrópica, eu estou regulamentando uma área onde não existe ainda esse entendimento mínimo em termos dessas questões, que essa palavrinha sintropia rapidamente possibilita a todos.
É uma palavra mágica, ainda mais essa coisa, entropia e sintropia, porque um relaciona com a matéria, outro relaciona com aquilo que não é matéria. Aí vem aquilo que a gente chama de Divya Chakshus, né? Ou a meditação me traz essa visão de mundo iluminada, sagrada. Divya Chakshus, Divya divino, Chakshus, esse olhar, esse olho, esse entendimento. Esse entendimento que é o entendimento que Arjuna teve no capítulo 11 da Gita, quando ele tem revelado para si aquela natureza mais profunda, que nos momentos de epifania faz um Caetano Veloso, por exemplo, dizer tudo é divino e maravilhoso. Né? Quer dizer, você tem aquele encantamento, esse olhar de encantamento. Então, quando isso acontece, aí eu começo a entender o que é ecologia, eu começo a entender que os rios são sagrados, eu começo a entender as experiências xamânicas, eu começo a entender todas as culturas. Então, tudo isso aí faz parte disso que o Gandhi disse, né? Enquanto galhos, as religiões são muitas, mas enquanto tronco, a experiência religiosa é uma só, vem tudo de um mesmo lugar. Pronto. Então, o mito sempre vai expressar aquilo que a gente não sabe do real. E, obviamente, eternamente, a gente vai ter algo que não sabe do real, a não ser que tenha ingenuidade de pensar que já sabe tudo. Então, aquilo que eu não tenho nenhuma representação é sempre o mito que dá conta. De uma forma ou de outra, os mitos se transformam. O mito faz parte, quando bem incorporado e entendido, ele possibilita isso que nós estamos tentando aqui, que é entendimento sintrópico da realidade. Também sugere a ideia de ambiente, né? Meio ambiente, que remete ao ambiente interno, ao ambiente doméstico, ambiente de trabalho, o meio ambiente, entendido como a própria natureza, como a gente entende.